3, testando o som. Já acabou a piscadinha. Então, essa primeira parte da aula aqui é para fazer um resumo daquilo que nós discutimos em sala de aula. Até para quem não foi, não ficar perdido hoje. Então, nós definimos lá, isso aqui não, quero este. Nós definimos lá, né, um senacão. Deixa eu tirar esse zoom um pouquinho. Aqui. E dentro desse senacão, nós temos o DI, que é o nosso objeto de estudo. Então, esse aqui é o senacão geral. Beleza, olha que escrita maravilhosa. Esse aqui é o senacão. E dentro do senacão nós temos o DI, que é o nosso objeto de estudo aí, que é a empresa que nós vamos, o setor que nós vamos auditar e implementar a certificação. Então, na primeira parte da aula, nós pensamos aqui em quais os setores do senacão vão afetar aqui o DI. Então, nós fomos definindo lá que nós temos o setor de manutenção. Então, o setor de manutenção é um setor cujas ações vão afetar de alguma maneira o DI. Depois de muita discussão, a gente chegou lá também no departamento do sistema de gestão, é mais bonitinho isso aqui, né, esse S, do SGA do SENAC. Então, o departamento que cuida do sistema de gestão ambiental do SENAC também afeta aqui o DI. Pegamos o contas a pagar. Definimos que o SENAC provavelmente tem um setor só de contas a pagar. E o contas a pagar é um setor que, de alguma maneira, impacta aqui as questões do DI. Definimos também que o setor de compras também está interligado ao DI e também afeta ele de alguma maneira. A coordenação de curso, setor lá de coordenação de curso, afeta também o DI de alguma maneira. Depois nós vamos definir como. O RH, né? Esse não tem nem o que falar. Então, o RH do senacão impacta os processos do DI. O SESMIT, que é o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho lá do SENAC, é um setor que também é do senacão, mas afeta aqui o laboratório de design. E pegamos também, pois pensamos lá no setor de vendas. E também chamamos o setor de vendas e pós-vendas. Esses dois, de repente é um setor só. O setor de vendas, esse de pós-venda, atendimento ao cliente, ele também afeta de alguma maneira aqui os processos do DI. Depois de muito discutir, chegamos à conclusão que dentro do DI só existem dois setores, que é o estoque, que é bem definido, o estoque, e aquilo que nós chamamos da sala do DI. E aí dentro dessa sala do DI tem a sala de fornos, a sala da impressora 3D, todos a área lá de solda, de marcenaria, tudo isso está dentro, né, são os dois setores do DI, que estão realmente lá ligados. E no senacão tem todos esses setores aqui, manutenção, SGA, contas a pagar, compras, coordenação, RH, SESMIT, vendas e pós-vendas, que não são setores
do DI, são setores do Senacão, mas que as suas ações podem afetar aqui o andamento e o bom funcionamento do DI. Feito isso, nós partimos aí para uma segunda etapa, que foi depois de definir os setores, quais são os processos de cada setor desse que vão afetar o DI de alguma maneira. Então, não são todos os processos de manutenção que vão gerar impacto dentro do DI. Então, nós partimos para essa segunda parte, que foi fazer o quê? Tá, agora que eu sei que eu tenho os meus setores, quais são os processos que vão afetar, de cada setor, que vão afetar o DI. Beleza? Então, vou dar uma limpadinha nessa tela. Vamos começar aqui. Então, vamos começar pelo setor de manutenção. Setor de manutenção. No setor de manutenção. Tchum. Quais são os processos dentro do setor de manutenção que vão afetar o DI de alguma maneira? Então, nós definimos lá dentro que o processo de manutenção predial, então, o processo de manutenção predial, porque definimos que a manutenção de máquinas é feita por empresas terceirizadas, então não é feito pelo setor de manutenção. Então, o processo de manutenção predial vai afetar de alguma maneira o DI. O cara foi lá fazer a manutenção, demorou muito tempo, e aí criou um tumulto dentro do DI, porque foi alguma área interditada, ou ele não fez a manutenção, e aí gerou uma goteira, uma parte elétrica lá entrou em pane. Então, a questão da manutenção predial, feita pelo departamento de manutenção, então este processo de realizar a manutenção pode afetar o DI de alguma maneira. E a gente discutiu alguns aspectos, que é, por exemplo, esse atraso de uma manutenção que deixa o DI interditado. A falta de uma manutenção que gera o problema na parte elétrica e uma determinada máquina não funciona. Então, esse processo afeta lá o meu DI, eu preciso mapear ele e entender seus aspectos. E outro processo do setor de manutenção que afeta o DI é a solicitação de manutenção mecânica. A solicitação, né, de manutenção mecânica. Porque quem faz essa solicitação é o departamento de manutenção. Então, o pessoal do DI liga para o departamento de manutenção, informa que uma determinada máquina está com problema. O setor de manutenção entra em contato lá com o parceiro, o fornecedor cadastrado, ou vai lá pedir os 3 orçamentos, vai pedir para 3 fornecedores irem lá estudar a máquina e aí passar o orçamento dessa manutenção para fazer a execução. Então, essa solicitação da manutenção mecânica, ela também afeta o DI, porque pode demorar, daí a máquina vai ficar parada, o cara que foi lá fazer a manutenção não tinha conhecimento adequado e fez a manutenção inadequada e a máquina piorou o seu processo. Então, esses 2 processos, de realização da manutenção predial e a solicitação de manutenção mecânica, podem afetar o DI. E aí, dentro do setor de manutenção, tirando todos os outros processos que tem, nós separamos esses 2 que afetam o departamento lá, o DI. Beleza? Depois do setor de manutenção, a gente vai falar aqui agora do setor, né, do SESMIT. Vamos aproveitar e falar aqui do SESMIT, do setor de saúde e segurança do trabalho. Que esse aqui, menino, tem coisa, hein? Então, quais são os processos do SESMIT que vão afetar diretamente o DI? Nós pensamos aqui, nós separamos o processo de realização de treinamento. Esse é um processo que afeta o DI, né? Funcionários, de repente,
sem treinamento adequado, que podem sofrer um acidente de segurança e ficar afastado, diminuir a mão de obra. Falta de treinamento vai dar CIPA para fazer inspeções adequadas no setor, identificar risco, ou de repente a falta da integração de segurança para novos funcionários e alunos que vão entrar no setor sem os conhecimentos no setor sem os conhecimentos de risco e vão afetar a imagem do DI ou paralisar o local. Então, esse processo de treinamento impacta, dentro do SESMIT, esse processo de treinamento impacta lá o DI. A questão da realização dos exames médicos. Então, a realização dos exames médicos, esse processo de realizar os médicos, também podem afetar a questão do bom funcionamento do DI. De repente, alguém precisa fazer um exame específico para executar uma determinada atividade dentro do DI, não realiza e sofre um acidente, ou a realização desse exame que autoriza o cara a executar a atividade demora demais e aí o cara não consegue executar a atividade e isso impacta o bom funcionamento do DI. Então, esse é um processo que precisa ser mapeado para a gente encontrar todos os impactos que podem gerar dentro do DI. Então, tem o setor de SESMIT e estou separando os processos do setor de SESMIT que impactam o DI. Outro processo lá é o levantamento de risco. O levantamento de risco, então, se mal feito, não vai identificar os riscos de uma determinada máquina, de uma determinada atividade, então vai expor funcionários e alunos a riscos desnecessários, que pode gerar um acidente, que pode interromper o bom funcionamento do TI. A execução, né, a realização, colocar em prática lá, né, a execução do planejamento de gestão de risco. Planejamento de gestão de risco, que é o quê? Colocar em prática aquilo que foi feito no levantamento de risco. Então, o cara demora muito para colocar em prática aquele levantamento de risco, né? Não realiza, não coloca em prática, não executa esse planejamento de gestão de risco, e aí as máquinas ficam lá desprotegidas, apesar de serem bem identificadas aqui, e aí pode acontecer o que também? Todos aqueles problemas de baixos padrões de segurança que nós temos. Sinalização ruim, máquinas sem proteção, acesso sem controle, todas essas questões aqui, esse processo de colocar em prática, né, de executar o planejamento de gestão de risco do SESMIT impacta diretamente o DI. Beleza? Então, acho que do SESMIT são esses que nós levantamos lá em sala de aula. Depois do SESMIT, nós pegamos aqui, né, não necessariamente nessa ordem na sala de aula, a gente analisou lá a questão do setor de contas a pagar. Setor de contas a pagar. Quais são os processos de conta a pagar que podem afetar o DI? E aí nós separamos dois processos. O processo de pagamento de fornecedores. Se contas a pagar atrasar, interromper, fizer alguma coisa de Olha esse último aqui, né? Fornecedores. E o pagamento dos direitos, né? Dos direitos trabalhistas. O funcionário sem receber, ele não vai trabalhar feliz, ele pode até entrar em greve e aí não querer mais trabalhar, e isso vai impactar o bom funcionamento. Então, esses dois processos dentro do setor de contas a pagar afetam diretamente lá o DI.
Depois disso aí, nós pensamos também, analisamos, vou aumentar aqui a nossa tela, ver se cabe tudo aqui, pum. Nós partimos, ou tiramos um pouquinho, para o departamento de SGA do Senac. Esse foi aos 45 do segundo tempo, no dia da aula. Quais os processos do departamento de SGA afetam lá o DI? Então, nós temos aqui a questão da realização da auditoria, de SGA. Então, esse processo de execução, de realização, é um R, tá? Vou colocar um R aqui, pronto. Da realização de auditoria do SGA afeta o DI, que você pode lá verificar que eles não estão cumprindo os padrões determinados no processo, então eles podem levar não conformidades, isso pode, como é que se diz, manchar a imagem do laboratório como um laboratório que não trabalha as premissas de sustentabilidade da questão ambiental. Então, esse processo de auditoria afeta, e até porque durante a auditoria você precisa, né, entrevistar um funcionário, então aquele funcionário entrevistado não vai estar atendendo um aluno, então gera algum como é que se diz? Impacta lá o funcionamento do DI. Depois disso, nós pegamos lá o processo de mapeamento ou levantamento, mapeamento dos aspectos e impactos, né? Ou impacto, pum, não vai dar para escrever. Então, o mapeamento dos aspectos e impactos também é um processo que afeta aqui, que é um processo do departamento de SGA que afeta diretamente lá o DI, porque se o mapeamento de aspecto e impacto não for bem feito, você não vai ter medidas de controle para evitar, por exemplo, lá uma contaminação de solo, uma contaminação do ar, o uso exagerado de recursos naturais. Então, esse mapeamento aqui afeta lá o nosso DI. E colocamos aqui, por último, né, a questão da gestão de resíduo. Como é feito, como eles preparam as equipes para fazer essa gestão de resíduo. Então, essa gestão de resíduo é um processo que impacta o DI, até porque vocês viram lá a questão da contaminação, da mistura de resíduos, de como é feito um campeamento, quem retira as licenças pede o CADRE para fazer a destinação de produtos contaminados. Então, esses três processos do nosso departamento de SGA, a realização da auditoria, o mapeamento do aspecto de impacto e a gestão de resíduos, apesar de ser do departamento de SGA, afetam de alguma maneira a questão do bom funcionamento do DI. Aí nós fomos lá depois disso aqui, aumentar o zoom um pouquinho, outro departamento analisado, separando aqui todos esses processos, porque depois disso eu vou mapeá-los direitinho. É o setor de, esse aqui, né, menino? Esse aqui, se pisar no tomate, para o DI. O setor de compras. Então, o setor de compras, ele é um setor que tem uma ligação com o DI e afeta. Então, dentro do setor de compra, três processos que nós separamos do setor de compras. Puta, não consigo mudar a cor disso. Do setor de compras, que de alguma maneira vai afetar o DI, é o processo de cotação de produtos. Então, de repente, ele ser muito demorado, e por ele ser muito demorado, faltar produto lá dentro do DI. Então, esse processo ele tem que ser mapeado. O processo de aprovação, essa gestão de aprovação, essa aprovação dos pedidos de compra, se for também muito enrolado, vai afetar o DI. E aquele processo de aquisição. Então, a aquisição do produto. Se for muito enrolada, essa chegada, esse recebimento, esse despacho, essa liberação,
pode afetar o bom funcionamento do DI. Então, eu tenho que mapear para ver como é que eles vão afetar diretamente o DI. Depois disso, nós estudamos o departamento de RH. Isso aqui teve uma briga danada, mas boa e muito produtiva. Quais são os processos do RH que afetam o DI? A contratação, admissão lá de um funcionário. Então, se eu demorar muito, de repente, para fazer a admissão de um funcionário que eu estou precisando, vai afetar o bom funcionamento do DI, ou por alguma coisa o RH contratar alguém que não tem as capacitações necessárias para trabalhar lá dentro, mas isso passou desapercebido e o cara entra para trabalhar, vai gerar impacto. Então, esse processo de contratação aqui dentro do RH afeta diretamente o DI. E aí, o processo de demissão deu um bafafá danado. Uns começavam achando que sim, que era um processo que afetava, outro não. E aí chegamos à conclusão que sim, que o processo de demissão do funcionário pode afetar o departamento. Então, por exemplo, lá o Félix está insatisfeito, e aí o Adriano quer fazer a dispensa do Félix e faz esse comunicado para o RH. Por algum problema lá interno do RH, esse processo de demissão, em vez de ser feito em 10 dias, acaba demorando, extrapolando para 3 meses. Aí você vai ter um funcionário e um gestor insatisfeito, um com o outro, e esse cara insatisfeito pode ser que ele comece a ter um mau atendimento com os alunos, não executar suas tarefas de maneira adequada. Então, se esse processo de demissão ele não correr bem, não for feito de maneira linear, ele pode afetar, gerar algum problema lá dentro do DI. Depois disso, nós pensamos aqui na coordenação de curso. Eu acho que é o nosso último setor, que a gente colocou do Senacão, que gera impacto dentro do DI, a coordenação de cursos. E aí definimos lá quais os processos da coordenação de curso vão afetar o DI. A questão do planejamento, cadê você? A questão do planejamento de oferta do curso, quantos cursos eu vou ofertar, com quantas turmas, com quanto número de alunos por turma. Então, planejamento da oferta do curso, ou se de meu Jesus. Oferta do curso. Então, se eu tiver muita turma que não, a capacidade dele não suporte, isso vai de alguma maneira afetar. O planejamento do curso. Planejamento do curso também pode afetar. A questão aí é as aulas, quantos projetos vão ser realizados, que tipo de material vai ser utilizado e tudo mais. E um último que surgiu lá, foi bem interessante, né? Parabéns, turma. Foi a questão do processo de análise, isso é até complexo, né? Do perfil perfil profissional. Então, quem vai definir o perfil dos professores, não dos professores que trabalham no DI, mas dos professores que vão dar aula no curso, é a coordenação. Então, como é que você pode pagar? Eu vou pegar professores e dentro eles trabalham muito com coisas práticas, com coisas de projeto. Eu até citei o exemplo que no meu quinto semestre lá nós tivemos que elaborar 5 projetos práticos. Por quê? Todos os professores tinham um perfil de prática. Então, nesse semestre o DI ficou sobrecarregado, porque praticamente todo dia nós estávamos lá realizando um projeto diferente. Isso aí para a turma inteira. Junto com os outros cursos, então quase que colapsou lá o processo do DI. Então, dentro da coordenação de curso, a questão do planejamento da oferta de curso,
Aqui dentro eu tenho o número de turmas, quais cursos, quantos alunos por turma, o planejamento do curso, então como é que vai ser, quantos projetos vão ser realizados, em que momento que vai começar esse projeto, que tipo de material eu vou usar, e a análise do perfil do profissional. Se eu tiver professores mais práticos, eles vão levar mais os alunos para o DI, e isso aumenta a quantidade de pessoas que frequentam. Então, esses setores separados, e depois separamos lá os processos que precisavam ser analisados. Então, a gente vai mapear cada um desses processos. Eu fiquei em mapear o processo do SGI, o processo da realização da auditoria. Então, no próximo vídeo, eu vou justamente preencher a planilha e descrever a questão do mapeamento desse processo. Beleza, meu querido? Então, isso aqui foi só uma revisão daquela aula passada, porque a lousa não estava ajudando na escrita, e eu resolvi fazer isso para vocês terem esse material. Ok? Gracias.